Para você que está querendo começar no ramo do gesso 3D, se liga só, porque no vídeo de hoje a gente vai falar aqui um pouquinho sobre algumas instalações que, se você está começando, você não deve pegar. Ou seja, em outras palavras, algumas paredes nas quais você não deve instalar essas placas de gesso 3D se você está começando nesse ramo. E por que disso? Porque existem algumas paredes nas quais é muito difícil a gente colocar essas plaquinhas e pode ser que você demore, em vez de um dia, que era o tempo que você levaria para poder instalar essas placas em uma parede normal, você vai levar aí, no caso, às vezes 3 dias para poder instalar. O serviço ele provavelmente não vai ficar muito bom, porque o grau de dificuldade é elevado e o cliente provavelmente ele não vai gostar desse seu serviço e pode ser que você nem receba o dinheiro no final da instalação. Então, se você quer saber quais dessas instalações, quais paredes você deve evitar no começo da sua jornada, se você está começando a trabalhar com o gesso 3D, fica comigo até o final desse vídeo. Salve, salve galera, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para você que não me conhece, meu nome é Rafael Lenk e eu trabalho com a produção e com a instalação de placas de gesso 3D. E esse daqui é o Viver de Gesso 3D, que é o canal onde eu ensino pessoas comuns a como elas podem transformar o ramo do gesso 3D em um negócio e faturar aí pelo menos 5 mil reais todos os meses, e o que é melhor, trabalhando em casa. Assim, você trabalha mais em casa do que fora, mas às vezes, se você trabalhar com a parte da instalação das placas, você vai ter que sair um dia ou outro para poder instalar essas placas na casa dos seus clientes. Mas, no geral mesmo, você vai trabalhar dentro de casa produzindo essas placas e, ninguém para te encher o saco, porque você não vai ter chefe, você vai ser o seu próprio patrão. E antes da gente começar aqui, como sempre, eu quero pedir para você duas coisinhas, e do fundo do coração aqui, pelo amor de Deus, mano, vê se faz essas duas coisinhas, porque vai levar 2 segundos, é 2 botões que você aperta, mas esses 2 botões, eles me ajudam demais. E quais são esses botões? O primeiro é o like, porque daí eu entendo que esse conteúdo foi legal para você e consigo produzir mais vídeos nessa linha. A outra função do like é mostrar para o YouTube que esse conteúdo é legal e o YouTube pega e mostra para mais pessoas, ou seja, o YouTube fica mostrando para os outros e o canal cresce, entendeu? Então, primeira coisa, deixa o seu like. Segunda coisa que eu quero pedir aqui pra você, e essa sim, se puder, faz. Se você não quiser fazer o like, não tem problema, deixar o like, né? Mas essa daqui vai me deixar muito feliz. Por quê? Porque eu quero chegar à marca de 1 milhão de inscritos aqui no canal. E para que eu possa chegar a essa marca, é só você se inscrevendo. Outro jeito não tem. Então, por favor, se você puder, faz isso, se inscreve aqui no canal, porque toda segunda e quarta tem conteúdo de qualidade para ajudar você que tá aí do outro lado a começar no ramo do gesso 3D e começar da melhor maneira possível, ganhando muito dinheiro. Bom, então é isso aí, né? Agora que você já fez essas coisinhas, já deixou seu like, já se inscreveu nesse canal, vamos para o conteúdo desse vídeo aqui, que afinal de contas está muito legal, muito top. Pelo menos eu acredito que esteja. Eu queria ter ouvido isso quando eu comecei no ramo do gesso 3D e ninguém me falou. Por quê? Porque não tinha um canal que nem o meu aqui, né? Para você que me acompanha aqui no canal, você sabe que o ramo das instalações dentro do gesso 3D é uma das melhores maneiras de você ganhar dinheiro. E por quê? Eu listei aqui 3 motivos, existem vários motivos pelos quais é muito legal você trabalhar na parte das instalações. Eu vou falar aqui rapidinho esses 3 motivos, só para você que ainda está em cima do muro, não sabe se começa nessa parte, tá com medo, vou mostrar aqui para você agora porque que esse é um dos melhores ramos e porque vale muito a pena você trabalhar com ele. Primeiro motivo pelo qual o ramo das instalações de placas de gesso 3D é um dos melhores ramos para você entrar e começar a ganhar dinheiro é que o valor percebido é muito alto. O que isso significa? Significa que quando uma pessoa ela olha para uma parede de gesso 3D, ela não vai pensar na cabeça dela que aquela parede maravilhosa, que aquela parede lindona, ela ficou 100 reais. Na cabeça dela, ela vai olhar e vai falar, essa parede deve ter ficado uns 800, uns 1.000 reais. E qual que é a vantagem disso? A vantagem é que a gente pode cobrar um pouco mais caro. Então esse aqui é um excelente negócio. A pessoa, quando você vai dar um orçamento, ela não está esperando ali receber um orçamento de 200 reais, 300 reais para poder fazer uma parede. Ela já está imaginando que vai ser um negócio mais caro. Às vezes ela acredita que o negócio ele vai ser tão caro, só que a hora que a gente dá o valor, ela acha que está saindo de graça. Então esse aqui é o primeiro motivo pelo qual vale a pena você começar a trabalhar com essa parte das instalações. Além do valor percebido ele ser muito alto, o que faz com que a gente possa cobrar um valor elevado pelas instalações das placas de gesso 3D. Uma outra vantagem é que a nossa margem de lucro ela é muito alta. Para você que me acompanha aqui no canal, você sabe
disso, a gente ganha mais dinheiro ainda se a gente oferece os dois serviços juntos. Ou seja, a gente produz essas placas e nós mesmos que produzimos essas placas, a gente vai lá e faz as instalações. Mas se você não quer trabalhar com essa parte da produção, não tem problema, desde que tenha alguém aí na sua cidade que produza essas placas, porque daí você pode comprar diretamente desse fabricante e só oferecer o trabalho, o serviço de instalações dessas placas. E uma coisa que é muito legal eu mencionar aqui e falar para você é que às vezes em um trabalho a gente consegue fazer R$1.000, R$1.500 em um único dia. Então é por isso que vale muito a pena você entrar nesse ramo da parte das instalações. Terceiro motivo pelo qual vale muito a pena você começar a trabalhar com a instalação de placas de gesso 3D é que você precisa de um baixo investimento inicial. Uma vez que você comprou as ferramentas, você não precisa comprar mais. E a hora que você for fazer uma instalação, se você comprar essas placas prontas, a única coisa que você vai ter que gastar é com a gasolina e mais nada. O que você precisa comprar para começar? Às vezes, se você não tem muito dinheiro, você não vai comprar um nível a laser. Você vai lá e comprar uma mangueira. Então você compra uma mangueira, enche ela de água e você já consegue bater o nível. Vai pegar uma régua de alumínio, que está por volta aí de mais ou menos uns R$60, R$70, uma machadinha, R$50 e algumas outras coisinhas. Então você não precisa gastar muito dinheiro. Então é por isso que esse ramo das instalações, ele é excelente, basicamente por causa desses três motivos. Existem muitos outros motivos, mas isso aí fica para um outro vídeo. E afinal de contas, por que eu tô falando tudo isso aqui para você? É para te mostrar que o ramo das instalações de placas de gesso 3D é um excelente negócio e vale muito a pena. E se você tá com medo de começar, tem que matar esse medo, porque é um negócio que dá para você fazer muito dinheiro. Dá para trabalhar só com a produção das placas? Dá para ganhar muito dinheiro. Só que quando você combina os dois, dá para você ganhar mais dinheiro ainda. Só que nem tudo são flores. Se você quer começar com a parte das instalações, você tem que começar meio devagar. E é exatamente sobre isso que a gente vai falar aqui agora. Eu listei aqui algumas paredes que, se você está começando, você deve evitar. Você não deve pegar essas paredes, pelo menos no início, porque o grau de dificuldade é muito alto. Você vai demorar muitos dias para poder fazer essas instalações. Qual que é o problema de você ficar muitos dias em apenas uma instalação? Você poderia ter pego uma outra instalação que era mais fácil, você ia levar menos tempo para fazer e já ia receber o dinheiro. E um outro problema também é que, como você está começando, você não domina muito o negócio. O que acontece? Você pode ir lá e fazer uma cagadinha na casa do cliente, deixar as placas meio fora ali, sem se encontrar. Eu já fiz isso, é um negócio vergonhoso. E você pode também acabar não recebendo dinheiro referente a essa instalação, porque o cliente vai pedir para você tirar, porque ele não gostou do trabalho que você fez. Então agora eu vou comentar aqui com você algumas paredes que você não deve pegar se você está começando nesse ramo. Mas isso que eu estou falando aqui para você é apenas uma recomendação. Se você quiser pegar, se estiver precisando muito de dinheiro, aí você pega. Eu mesmo, quando eu comecei, eu peguei, eu nem sabia o que eu estava fazendo. Aí quando eu cheguei na casa do cliente, aí meu amigo, foi um abraço, foi vergonha pura. Primeira parede que eu listei aqui e que eu não recomendo que você comece no ramo do gesso 3D nessa parede, na verdade não é uma parede, é um ambiente, são os banheiros. Por quê? Porque são ambientes muito pequenos, você vai ter muitos recortes e você vai demorar muito tempo para terminar uma parede, para poder deixar ela pronta e seguir para um outro trabalho. E eu tenho uma história bastante curiosa aqui com relação a isso. Há um tempo atrás, uma cliente ela entrou em contato comigo, ela pediu as plaquinhas e eu fui entregar para ela. Produzi todas essas placas e fui lá para deixar essas placas na casa dela. E daí o que errei aqui. E daí, o que aconteceu? Ela falou para mim que ela ia instalar essas placas nas 4 paredes de um banheiro. Na verdade, ela ia desfazer o banheiro e ia transformar aquele banheiro em um lavabo. Como eu já sou mais experiente, eu vi que o negócio ali, eu ia demorar mais ou menos uns 3 dias para poder fazer essa instalação. E qual que é o problema disso? Eu trabalho com a produção de placas, eu vivo cheio de encomenda aqui. Então, se eu fico 3 dias em uma instalação e cobro barato, eu perco dinheiro referente a todas as outras encomendas que eu tinha para fazer e que eu poderia ter pego, mas não peguei porque eu estava lá naquela instalação. Então eu fui e passei para essa cliente o valor aí de mais ou menos uns R$2.000. Pô, Rafa, você passou R$2.000 para poder fazer um banheiro? Sim, porque eu ia levar 3 dias para poder finalizar aquele banheiro e deixar ele pronto. Na verdade não era um banheiro, era um lavabo, né? Porque banheiro não dá pra gente instalar, porque molha tudo. Pelo menos na parte do box de dentro ali não dá pra gente fazer essa instalação. Aí, o que aconteceu? A cliente, ela achou
o trabalho muito caro. Ela falou, nossa, mas R$ 2.000 não compensa. Aí eu expliquei para ela, eu falei, olha, eu vou ficar aqui vários dias, eu tenho outras encomendas, eu posso pegar outras instalações, consigo fazer aí, às vezes em um dia, o valor de R$ 1.000. Então, cobrei aí por 3 dias o valor de 2.000. Na minha cabeça estava muito barato, mas ela não quis fazer o serviço. Se eu tivesse pego esse serviço e tivesse cobrado aí, por exemplo, uns R$ 300, R$ 400, que é o que ela imaginou que seria o valor do banheirinho, porque era pequeno, eu com certeza teria perdido muito dinheiro. E eu não recomendo que você faça isso, a não ser que você esteja aí no começo e esteja muito precisando de dinheiro. E só mais uma coisa que vale a pena comentar aqui com você, quando você pega um banheiro para fazer ou uma parede pequena, pelo menos de banheiro, né? O que acontece? Tinha que fazer o recorte da privada ali, em cima da caixa eu não sei o nome daquele negócio, aquela caixa de água pequenininha ali, que vai em cima da privada, tinha que fazer o recorte ali. Tinha uma janelinha em cima da privada também, era outra janela que eu tinha que fazer os recortes. Então, era um serviço muito complicado. Às vezes você olha assim e fala, nossa, que paredinha pequena, né? Dá pra ganhar dinheiro, um servicinho rápido. Não caia nessa, não caia. Porque você vai demorar muito tempo para fazer uma instalação, porque quando é recorte, meu Deus, é complicado. Segunda parede que eu não recomendo que você pegue se você está começando é paredes nas quais tem painel. Normalmente é aquela parede da sala, sabe? Onde a pessoa vai e coloca aqueles painéis retangulares, bem grandão. O que acontece? Independentemente se você começa a instalação de baixo ou de cima, você tem que fazer essa instalação sempre enfiadas horizontais. Então você vai colocando essas plaquinhas na horizontal. Quando você termina uma fiada, você vem para a fiada de baixo, exatamente aonde você começou, só que na linha de baixo. E você vai fazendo isso linha por linha. E daí o que acontece? Vai chegar uma hora que você vai ter que interromper o sentido da instalação. Por quê? Você estava colocando essas plaquinhas na horizontal e depois, quando você encontra o painel, você tem que fazer vários recortes ali já e depois você tem que começar a instalar essas plaquinhas na vertical. Então imagina que você começou, não sei se vai dar para você ver, mas você começou aqui, né? Eu tô olhando na câmera e tá complicado, mas você tá instalando aqui e fazendo isso aqui. Chega uma hora que tem o painel aqui no meio, pá, aí você tem que vir e colocar as plaquinhas aqui e depois você tem que vir por baixo do painel e depois você tem que encontrar essas plaquinhas daqui, se você começou a instalação de baixo, então você começou a instalar, você começou de cima, né? Então você estava vindo de cima aqui, você fez uma carreira aqui na vertical descendo e depois você fez outra carreira aqui na vertical descendo também e essa plaquinha daqui tem que encontrar com essa de lá quando você começar a colocar na horizontal de novo. Eu sinceramente não sei se deu para você entender, eu espero que tenha dado porque eu fiquei olhando para a câmera e olhando pro dedo, então ficou um negócio meio complicado de explicar. Mas o que você tem que entender é que quando você interrompe o sentido da instalação, você tem que ficar puxando muitos alinhamentos para que o encontro ele seja perfeito. E quando você não faz isso, você faz uma bela de uma cagada, porque eu já fiz isso e eu passei muita vergonha em uma instalação. E qual que foi a história dessa instalação? O cliente ele comprou as plaquinhas de mim, ele veio até aqui, né, pelos anúncios, chegou até aqui em casa, aí ele viu as placas, gostou das plaquinhas do modelo floral, eu já tinha essas placas aqui, porque eu não trabalhava com encomenda no começo, e ele pegou e levou mais ou menos aí umas 200 placas. Chegando na casa dele, ele falou pra mim, cara, eu não vou conseguir instalar, você não instala pra mim? Eu falei, não, eu instalo, pode deixar comigo que eu vou fazer um serviço maravilhoso para você, pode ficar tranquilo. Só que o que aconteceu? Eu não vi, na hora eu só dei o valor e fui instalar no outro dia, mas tinha um painel no meio da parede, e eu fui fazendo exatamente isso que eu falei para você, fui colocando lá na horizontal, tava bonitinho, chegou no painel, fiz os recortes e desci, e depois o que eu fiz? Peguei e puxei uma carreira na horizontal, sem saber puxar alinhamento nenhum. A hora que eu cheguei lá do outro lado, para encontrar uma placa com a outra, o que aconteceu? Ficou mais ou menos 1,5 polegadas de diferença no encontro entre as placas, e daí você deve estar pensando assim, mas enche de massa e passa, né? Só que o que acontece? As placas, elas trabalham com junta praticamente zero. Então, a placa ela vai encostar na outra ali e vai ficar aquela diferença de 1,5 polegadas e vai afetar o desenho. Só que todas as outras placas que vieram para frente dessa, que eu tive que continuar a instalação, elas continuaram com essa diferença. Então, eu não errei em uma placa. Eu devo ter errado em umas 30, 35 placas. E foi um negócio, assim, vergonhoso. O cliente falou, rapaz, acho que a minha parede que tá torta. E eu pensando assim, nossa, que cagada que eu fiz, meu Deus, me perdoa. Mas enfim, o cliente até que gostou da parede, me pagou pelo trabalho, né? Até devia ter dado um desconto para ele, mas não dei, nem pensei nisso na hora, fiquei tão nervoso lá de ter feito aquela cagada. Mas enfim, terminei o trabalho, recebi o dinheiro e essa aqui é uma recomendação que eu dou para você. Pegou parede com painel? Toma bastante cuidado que o bagulho é louco.
Terceira parede que eu acho muito válido mencionar e falar aqui para você é quando a instalação ela é feita em paredes adjacentes. O que isso significa? Tem muito cliente que ele quer fazer duas paredes, uma do lado da outra. Então imagina aqui que eu tenho essa parede do fundo aqui, que você está vendo aqui na gravação, e tem essa parede do lado. O cliente ele quer instalar nas duas. Qual que é o problema desse tipo de instalação? Nas quinas. Então você tem que fazer os recortes em 45 graus para poder dar um alinhamento perfeito, dar continuidade no desenho. Mas qual que é o problema? Toda casa ela é torta, e ela não é pouco torta, é muito torta. Então para você ficar acertando uma parede que está fora do esquadro, a outra que está fora do prumo, cortar no 45 graus, transferindo essas diferenças para a placa, meu Deus do céu. É uma loucura. Pra ser sincero com você, essas paredes onde junta as duas, eu nem gosto de pegar. Essa daí eu nem pego. Se precisar mesmo, eu sei fazer, mas eu não quero. Por quê? Enquanto eu levo 2 dias para fazer uma dessa, às vezes não leva 2 dias, não leva, mas eu não quero. Enfim, às vezes, mas leva muito tempo para poder fazer esses recortes. Mais de um dia com certeza leva. E eu poderia estar fazendo uma encomenda, pegando uma outra instalação que é mais fácil. E aqui o negócio, meu filho, ele tem que ser rápido pra gente ganhar dinheiro. Ficar perdendo tempo com coisa que não vale a pena, não é o nosso negócio. Ou você pega e explica para o seu cliente, olha, vai ficar caro, né? Na verdade eu faço, né? Por um determinado valor a gente faz qualquer negócio. Quarta parede que eu acho que não vale a pena de você pegar se você tá no começo é parede que tem escada. Meu amigo, parede que tem escada é um negócio muito complicado. E ainda tem aquelas escadas que tem uma pedra de mármore em cima que sai um pouquinho. Meu Deus do céu, para fazer aqueles recortes, parece aquele pessoal chinês que bota aquele negocinho cheio de dente para tirar o desenho. Você tem que transferir isso para a placa, agora fazer isso no olho, encostar ali, fazer a marcação certinho. Em cada degrau, meu Deus do céu, dá muito trabalho. Por que eu falo isso para você? Porque eu já passei o orçamento para o cliente e eu não sabia que tinha escada. E a hora que eu cheguei lá, o que eu ia falar para o cliente? Ah, tem escada, vai ser o dobro do preço. O cara ia falar, não quero, volta com as suas placas embora. O que eu fiz? Fui lá e fiz a instalação. E daí eu aprendi que o negócio é bem complicado a hora que você for fazer uma instalação em paredes que tem escada. Então a hora que você estiver passando um orçamento para o cliente, sempre pergunta se tem escada, se tem alguma coisinha na parede, porque senão você se lasca. E quando tem essas coisas, escada, abertura ou como que é, painel, você já tem que cobrar um pouquinho a mais, porque você sabe que vai demorar. Então, o que fica desse vídeo aqui para você? Toma bastante cuidado na hora que você for passar o orçamento para o seu cliente. Usa o bom senso. Qual que é o bom senso? Rafa, eu tô precisando bastante do dinheiro, cara. Como eu tava precisando lá atrás, foi por isso que eu peguei essa parede do painel. Na verdade, eu pegava qualquer coisa, meu Deus. Antes de descobrir o Gesso 3D, você nem acredita, eu trabalhava de montador de móvel. Só que eu não era montador de móvel. A minha mulher, ela tem uma marcenaria, e daí como eu tava muito ferrado, sem dinheiro, o que ela fazia? Aparecia um bico lá na marcenaria do pai dela, ela falava, não, Rafael, ele vai fazer a instalação desse móvel. E eu não sabia instalação de nada. Quando eu comecei aqui essa obra, eu não sabia nem pegar numa parafusadeira. Ligar a maquita, então, enfim, não vai usar a maquita para instalar o móvel, né? Eu tô falando da obra aqui, me perdi. Mas enfim, quando eu ia fazer instalação de móveis lá, cara, era um negócio extremamente complicado. Eu fazia qualquer coisa, cobrava qualquer valor porque eu tava matando cachorro a grito. Então, se você tá matando um cachorro a grito, tá precisando de dinheiro, pega a instalação e vai fazer, porque a gente não pode ficar dispensando o trabalho, como eu não dispensei lá atrás. Você vai passar um pouco de vergonha? Pode ser que você passe. Vai ser difícil? Vai ser difícil, mas se você tá precisando, eu acho que é muito válido você ir e fazer essas instalações. Isso aqui que eu falei pra você nesse vídeo é assim, se você já não tá tão ruim da vida, né? Assim, por exemplo, tá com um pouquinho de dinheiro, não tá numa situação tão ruim, aí você dá uma dispensada nessas paredes, porque até você pegar a manha, melhorar e fazer trabalhos excelentes, aí demora realmente um pouquinho. Eu espero realmente que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, não esquece não, deixa seu like aqui embaixo e se inscreve aqui no canal, pois como eu já comentei com você, toda segunda e quarta tem conteúdo de qualidade aqui para ajudar você a montar um negócio de gesso 3D dentro da sua casa e começar a faturar aí pelo menos R$5.000 todos os meses.
sem encheção de saco, sem chefe atrás de você, você sendo o seu próprio chefe e ganhando o seu próprio dinheiro. É lógico, quando você ganha dinheiro, o dinheiro ele é próprio seu, né? Enfim, esquece isso aí. Mas se você puder, deixa seu like aqui e se inscreve no canal, eu vou ficar muito feliz. Quero muito chegar à marca de 1 milhão de inscritos. Eu tô mais ou menos com 6 mil quebrado aqui, tá longe, hein? Mas com a sua colaboração eu tenho certeza que a gente chega lá, beleza? Meu nome é Rafael Lenk, espero que você tenha gostado, fica com Deus e até mais. Creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating.